Muita paz para todos. Já está aparecendo aí a sintonia, a imagem. Está tudo ok aí? A transmissão está... A internet hoje parece que está um pouquinho mais lenta. Esperamos que consigamos, apesar da lentidão da internet, que consigamos fazer uma belíssima reunião em mais este dia. Ok? Nós temos aqui Karina, Enoque, saudando, Charles, Edmeia, Max, Juliana e a mãe, Cacilda, Rogério, Lúcia Batista, Tânia, Karina, saudando a todos, a paz para todos. Enoque diz que está boa a sintonia. Dejavite, Tiago diz que está tudo funcionando. A irmã Cacilda desejando paz para todos. O Charles dizendo que está tudo bem, áudio e vídeo. Jailson, saudando, Cleiton. O Godoy, saudando a todos. Anzelita, Haroldo. Quem mais? O André. Está tudo ok. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa bastante interessante, hein? Muito interessante. Uma questão que, inclusive, tem sido preocupação dos primeiros filósofos, dos antigos e primeiros filósofos que existiram na humanidade, os gregos, os filósofos que procuraram explicar determinadas questões que era de interesse de todos, mas que alguns filósofos mostravam seus pontos de vista. Os textos hebraicos mostram um ponto de vista na criação da raça, do ser, como os hebreus acharam e colocaram nos textos a respeito de como surgiu a humanidade. Nós vamos ver como é interessante as relações, mas antes eu gostaria de falar para vocês porque a respeito dessa questão, porque ela é uma questão que vai buscar o entendimento de como o ser se formou na dimensão onde nós estamos, nesse universo. Porque nós já entendemos, sabemos, compreendemos que, aceitamos até, que existem universos paralelos. Existe um universo paralelo que está numa outra dimensão, que os nossos olhos não acompanham. Mas nós temos que, a questão que nós vamos abordar, nós temos que entender como é que a coisa começou nesse nosso universo. A questão é filosófica e espiritual. Filosófica porque ela vai buscar um entendimento possível de ser explicado, debatido, enfim, estudado, não é? Para procurar ser melhor compreendido. E espiritual porque ela vai tratar das coisas imateriais, das coisas que não são físicas. Bom,
Como é que você acha que começou nesse nosso universo, em todos, quando você olha para o espaço, em todas as estrelas, em todos os sóis, né? Em todos os mundos, em todos os astros, como é que você acha que essa coisa pode ter iniciado? Como é que você pensa isso? É lógico que as distâncias são impossíveis até algumas de serem medidas, são calculadas aí aproximadamente, né? Porque não há como medi-las. As distâncias são infinitas. Entretanto, aquilo que é visível tem um comportamento. Então vamos entender essa questão. E aí nós vamos entender a comparação com a arquinha de Noé, que vai ficar pequena perto dessa história aqui, né? Perto do que nós vamos falar. Bom, é preciso você compreender, e inúmeras vezes eu já falei a respeito, que o espírito, a hora que sai do teu corpo, do meu corpo, do corpo de qualquer animal, ele se torna invisível, não é? Como um gás, ele é invisível. O espírito, ou seja, a inteligência que move aquele corpo, a inteligência que trabalha ou trabalhou naquele corpo, seja ela mineral, vegetal, animal ou, vou acrescentar, humana, hominal. Essa inteligência nós chamamos de espírito. Teve que ter um começo, não é isso? Muito bem. Nenhum livro explica, não é? Lógico, claramente, porque são teorias que existem para todos os lados, todas as versões. Mas quem tem maior aprofundamento espiritual consegue compreender com mais profundidade a questão. Veja bem, então o espírito é um gás, né? Ele não aparece. Ele é como um gás, é invisível. Tá bom. E aí nós concordamos. Aí nós vamos nos guiar para a questão da criação do homem. Homem, espírito. Espírito, inteligência. Então, esta inteligência, quando surgiu nesta dimensão que nós compartilhamos, estas inteligências começaram a se manifestar, iniciaram sua manifestação nesta dimensão, que são os espíritos. Como é que começa? Então, primeiro nós vamos ter o reino imaterial. Nesse reino imaterial, a inteligência vai começar a se manifestar através de um gás, de gases, de gás. Filósofos discordaram, uns falaram que a vida começou na água, outros no fogo, etc. e tal. Eu vou mostrar esse ponto de vista por inspiração espiritual. Esse gás, inteligência, em forma de inteligência, esse gás, quando ele começou a se manifestar nos corpos celestes, ou seja, naquilo que nós conhecemos como uma estrela, como estrelas ou sóis, né? Nosso Sol é uma estrela. Quando ele começou a se manifestar, ele gerou fogo e calor, ou seja, o espírito mostrou a sua energia. Em comparação conosco, com o pequeno universo aqui que somos nós, esse grande universo em comparação com o pequeno universo, o espírito, quando trabalha dentro de nós, quando você está pensando, quando você está raciocinando, quando você está trabalhando,
um pensamento, uma ideia, um objetivo, você também está gerando energia dentro do seu cérebro. O seu corpo está em energia, está liberando energia. O seu cérebro está liberando energia também. Qual a relação? Nos corpos celestes, essa inteligência trabalhando começou a gerar calor, energia, fogo, luz. Esse é o primeiro movimento. A luz significa a inteligência trabalhando. Muito bem. Depois dessa luz, essa energia trabalhando, então aí vem a composição do quê? Se no início era só fogo, quando isso começou a esfriar, surgiu então a matéria. Nos estudos hoje sobre um pouquinho mais de profundidade sobre astronomia, astrofísica, enfim, e aí entra até as ramificações da matéria, nós vamos entrar em um comportamento de um leque de possibilidades de estudos que entra depois até a energia quântica. Nós vamos ver que o espírito trabalhando, ele vai gerar a energia, o calor e o fogo. Onde é que você pode associar a isso? Os textos dizem o fogo do Espírito Santo. Quer dizer, a energia, o calor do Espírito Santo. Este é o fogo. Quando ele é puro, nós chamamos de fogo branco. Nós aqui na Terra, nós da CCE. Nós chamamos de fogo branco por quê? Porque é a energia pura de um espírito trabalhando. Nas estrelas, essa energia, essa inteligência que está trabalhando, está gerando a luz. Ou seja, é o princípio de uma energia trabalhando. Ok? Então, aí nós vamos ter no universo o princípio de uma manifestação do homem, ou seja, da inteligência. Vai associando uma coisa a outra, vai ligando, que você vai ter uma grande compreensão, alguma coisa muito legal, muito gostosa de ser entendida. Afinal das contas, conhecer espiritualidade é também raciocinar mais profundamente sobre tudo que nos cerca. Bom, então o que acontece? Esta matéria, essa cristalização, essa mistura de calor, de frio e de pressão, fez a cristalização. E a cristalização, o que é? Fez a matéria. Cristalizou a matéria. E a matéria, a partir da hora em que ela se transformou em rocha, a partir da hora que ela se solidificou e que ela esfriou, esta matéria começou a gerar em si o primeiro vestígio de vida, através da umidade. Começou a gerar. Você pode fazer uma comparação, assim, a grosso modo, com musgo. Pronto. A umidade não gera o musgo, não é uma vida que cresce ali numa rocha, nas pedras. Você já viu em inúmeras pedras musgos, né? Aquele verdinho, aquela coisa verde que nasce, etc. e tal. Muitas vezes bem pequenininho, mas é um vegetal, é uma vida que nasceu por causa dos micro-organismos. Ok? Bem, a partir da hora que surgiu o micro-organismo, surgiu a vida. Aí gerou, se transformou em vida vegetal. Esta vida vegetal dos musgos, em contato com as águas, sejam doces ou sejam águas salgadas do mar, começou a gerar a vida animal. As bactérias,
né? Os primeiros vestígios de vida de seres viventes nesta dimensão, que faziam parte, que estavam ligados às inteligências que se manifestavam. Então, aí a inteligência faz um percurso, ou seja, o homem inteligente faz um percurso. Ele começa com o calor, né? Nos textos é o fogo do espírito que desce para a terra, dá uma boa relação com isso. Nos textos lá, Moisés subia na montanha e na montanha teve o fogo da sarça ardente e saía a voz de Deus, a voz da inteligência, a voz do espírito. Vá associando essas questões para você entender com mais profundidade o que está por trás da letra do texto, né? Da letra morta do texto. Então, em muitos textos, subia-se na montanha para se falar com Deus, etc. e tal, descia fogo do céu, e esse fogo vai ser sempre a inteligência, será sempre o espírito, a inteligência, que é representado como fogo. O fogo purificador, a inteligência em desenvolvimento é o fogo purificador. Em que desenvolvimento? Na adaptação que essa inteligência tem com o reino terrestre, com os seres animais. Então vamos lá de novo na historinha. Gás, calor, gerou luz, gerou fogo, muito bem. Aí esse fogo, quando esfria, a matéria se condensa. Aí a matéria, por exemplo, na terra, cai na água, e aí vai começar o processo de vida de animais e de vegetais, em concordância com a umidade, aí, né, num trabalho de concordância. Tá, legal. E daí? Esta vida marinha, essa pequena vida, é a raiz do nosso espírito, perdão, do nosso ser, do nosso corpo animal. É a raiz da espécie animal. Ou seja, nós temos todo esse processo para chegar até nós. Porque primeiro passou pela energia, né? Passou pelo vegetal, gerou a vida em relação em concordância com a umidade, gerou o vegetal produziu seres, né? Que geraram bactérias, que geraram vida microscópica, que geraram seres animais em desenvolvimento. Tudo isso é um desenvolvimento. E esses seres animais depois se transformaram em maiores animais. E assim sucessivamente. Por isso que uma época eu coloquei um desenho dos seres saindo da água, né? Vocês ainda devem ter os seres saindo da água e caminhando para a terra. Por quê? Porque depois da água, onde se desenvolveu com maior profundidade a vida nossa animal, com maior representatividade, saindo da água, então aí nós começamos a ter os animais terrestres e animais, as aves, saindo da água. Isso é um processo de bilhões de anos. Isso não é uma coisa que aconteceu de um instante para o outro. Todo esse desenvolvimento do homem espírito levou bilhões de anos. Muito bem. Aí, então, nós vamos ter os animais passando por um ciclo, por comportamentos, e aí nós vamos chegar agora no homem, em nós, na espécie humana, que é onde a inteligência tem mais possibilidade de se manifestar, ela se apresenta melhor. Ou seja, o fogo lá atrás, lá de trás, né? O ar, primeiro começou pelo ar, pelo gás. O gás lá atrás, que gerou a energia, o calor, o fogo,
hoje está condensado aqui no nosso corpo. Esse fogo está dentro de nós. Os textos chamam a isso fogo devorador, ou seja, a inteligência aperfeiçoada que vai devorando toda a ignorância, todo o desconhecimento, todos os males. Veja como é legal você entender isso, como é gostoso essa forma de compreensão bem leve, bem light, para você ir caminhando rumo à compreensão do que nós somos. Então, aquele primeiro ser criado, o homem criado, a inteligência criada. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muito bem. A nossa imagem e semelhança é o que é? Uma inteligência. Ah, tá. Essa inteligência, depois de passar por bilhões e bilhões de anos, vai chegar ao aperfeiçoamento, vai conhecer a diferença entre o bem e o mal, e aí vai se tornar um igual a nós. É o que diz o texto aí, né? A grosso modo falando assim. Por que isso? Porque é a inteligência que cumpre todo um processo, ela faz um ciclo, uma volta, para se tornar uma inteligência criadora, aperfeiçoada, desenvolvida. Por quê? Porque passou todos os ciclos necessários. Então, nós podemos raciocinar também o seguinte, ainda dentro do imaterial, da antimatéria, que quando a inteligência na antimatéria criou a inteligência que se manifestaria na matéria, como o tempo não existe nessa dimensão, ela viu todo esse percurso, os criadores viram todo esse percurso que as inteligências criadas teriam que percorrer para chegar a dar a volta completa em torno dessa esfera de existência. Está compreendendo isso? Está ficando fácil. Ora, então o que nós podemos raciocinar, no raciocínio mais lógico? Nós podemos entender que esta inteligência entrou, a primeira, lá o gás, agora você vai transformar para o que eu quero, que depois você lê completo aí, né, em Gênesis. Você vai ler Gênesis 7, o Gênesis 7 e 8, que vai falar da Arca de Noé, você vai unir ao que eu vou te falar agora. Essa Arca de Noé verdadeira, que criou, né, este homem, essa inteligência criada, entra nessa arca espacial e vai fazer todo esse percurso para eliminar toda a maldade da Terra. E como é que a maldade é o não conhecimento. E como é que entrou nisso? Através da água. Na Arca de Noé, o dilúvio, representado lá por 40 dias, 40 noites de chuva, etc. E tal, chovendo, chovendo, chovendo. E na arca entrou todo tipo de animal, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Essa história que eu estou te dando agora, nesse nível de astro, né, astral, nesse nível imaterial, é a mesma história da Arca de Noé, só que com um entendimento, uma profundidade fora da historinha, do mito, do camarada fazendo um barquinho, né, para enfiar dentro tudo quanto é bichinho. Então, esse camarada fazendo o barquinho, porque o nome Noé, na raiz, significa repouso. A raiz do nome Noé, traduzido do hebraico, vai significar repouso. Veja bem, repouso por quê? Porque esse ser, essa inteligência criada, que no começo era só o gás, e é gás, na verdade, né? É imaterial, quando ela gera calor, esse gás entra em combustão e gera o fogo. Esse Noé, esse primeiro ser, essa primeira inteligência, esse homem criado chamado Noé, então nós vamos colocá-lo agora na representação da inteligência primária. E ele vai fazer toda essa viagem.
Por isso que simbolicamente na Arca de Noé entra os bichinhos lá, macho e fêmea, dois de cada um, etc, etc e tal, e vem toda a historinha e a fábula de Noé. Mas se você agora, com esse raciocínio da Arca Universal, né, você consegue compreender o que é que o texto de Noé quer dizer. A hora que você lê Gênesis 7 e 8, você vai encaixar direitinho as coisas, você vai perceber como encaixa. Então, para destruir a maldade, o que seria essa maldade? Ainda a não evolução. E a água, o excesso de água, que você sabe que representa as transformações, a vinda, né? A vida, morte, água, representado por água, você vai começar a entender que não importa, quando foi passado a inspiração para se escrever esse texto, não há tempo. Nós precisamos, muitas vezes, para entender determinadas questões nos textos, estudar determinadas questões, compreender filosoficamente o cerne da questão, nós precisamos entender que tempo não entra em questão. Não há em que se falar em 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 10 mil anos. Não pode, não entra em questão. Por quê? Porque não há tempo nesse projeto de existência do homem, de desenvolvimento. Então, o que ocorre? Estudos têm mostrado que na raiz de cada ser humano existe alguma relação com algum animal. É interessante essa questão, né, para ser abordada. Existe uma relação com algum inseto, mas também existe uma relação com algum tipo de pedra. Perceberam? Essa astrologia, que são estudos materiais a respeito dos astros, a astrologia humana aí que você conhece, alguns estudaram, que fica muito a desejar perto do conhecimento da letra viva, lógico. Ela vai mostrar a sua relação com algum tipo de pedra, com alguma cor. A cor inicial das coisas começou a se manifestar através da luz e materializado nas pedras, nas rochas. Por isso que você vê rochas de todas as cores. Aí você pega o diamante, a luz refletindo nele emite todas as cores, belíssimas cores. Por quê? Porque vai mostrar a ligação que tem com o princípio da criação do homem. Está dando para vocês compreenderem? Aqueles que têm um pouquinho mais de leitura, tiveram a oportunidade de ler, de estudar um pouquinho mais, com certeza estão compreendendo muito mais profundamente, lógico. Né? Por isso que é bom sempre ler bastante, conhecer as coisas, porque aí amplia o leque de conhecimentos a respeito das coisas que você possa ter. Então, nós temos, veja que relação interessante. Nós vamos ter a manifestação nos minerais, nos vegetais, nos animais, e chegamos ao humano. E certos estudos nos mostram, né, certos estudos, a ligação que cada pessoa, individualmente falando agora, cada pessoa tem com um tipo de rocha, com uma determinada cor, com um determinado animal, seja inseto ou animal quadrúpede, não importa, com alguma ave, né? E aí chegou no reino humano, que tem todo esse arquivo guardado dentro de si. Nós somos isso aí. Está dentro de nós. Em quem está? No espírito. No espírito que está dentro de você, está o arquivo de todas essas passagens que levou bilhões de anos aí, não sei quantos bilhões, trilhões de anos, desnecessário um número exato. Para quê? Para chegar hoje nesse espírito que está em você raciocinando, nesse seu raciocínio de agora. Olha que interessante. A espiritualidade como se aprofunda em conhecimentos esotéricos, com S, que é o interior, e esotéricos com X, que é o exterior. Você junta as duas coisas.
o conhecimento esotérico com X e o conhecimento esotérico com S. Você tem que juntar as duas palavras esotéricas para compreender o esoterismo, a profundidade do conhecimento espiritual que você tem. Aí você diz, bem, agora aí entra uma questão, como é que algumas pessoas são mais espertas, mais inteligentes, têm mais conhecimento que outras? Aí já entra o número de passagens de almas, de quantas almas teve esse espírito que está na pessoa, por quantas almas, quantas experiências, em quantas águas ele já entrou. Né? Almas não está ligado às águas, ou seja, de quantas manifestações. Então isso vai te dando a fotografia do ser humano, do ser que vive, do ser, do animal, né? Vai te dando uma fotografia para você compreender bem a espiritualidade e entender o fogo do Espírito Santo que está em você aí, chamado de fogo do Espírito Santo, que agora você entende o que é, porque senão não tem nada a ver com o fogo da terra, é outra coisa. Quando fala fogo do Espírito Santo, nós não estamos falando de fogo de uma coisa que está queimando. Nós estamos falando de inteligência do Espírito. Isso é o fogo do Espírito Santo, a inteligência do Espírito. O nível que ela está desenvolvendo e pode desenvolver da inteligência, porque a inteligência, para trabalhar, o espírito para trabalhar numa pessoa, ele precisa encontrar na pessoa condições. Deu para entender isso aí? Ah, o Espírito de Deus trabalha naquela pessoa. Tá bom. O Espírito de Deus nós sabemos que é uma inteligência. Tá bom. Essa inteligência trabalha naquela pessoa, mas aquela pessoa tem que apresentar condições. Se a pessoa, o corpo humano, o corpo animal agora, falando do corpo animal, não apresenta condições racionais, intelectuais, para refletir e raciocinar, o Espírito Santo tem o espírito, né? A raiz, o homem, espírito, ele tem limitações para trabalhar, para se expor. Deu para entender? Não dá para vestir uma roupa tamanho grande, né? Melhor dizendo, não dá para vestir uma roupa tamanho pequeno numa pessoa grande. A roupa não cabe. É a mesma coisa. Então, o que é necessário? É necessário sempre você pensar mais, raciocinar mais, refletir mais, para que o espírito trabalhe mais em você, te dê mais condições. Se ele encontrar campo fértil para arar, ele vai arar. O campo, a alma, a existência é isso aí. Se a terra é boa, o espírito encontra condições de trabalhar. Isso você vê. E aí entra o conhecimento do bem e do mal, todo que é necessário ser feito. Por quê? Então vamos pegar o espírito. Tá, o espírito que está em cada um de nós, seres humanos. Aí vem o espírito está lá, se manifestou na matéria, muito bem, nasceu a pessoa, nasceu uma bela criança, etc. e tal, mas aquela criança nunca teve condições de expandir a inteligência dela, não teve condições de estudar um pouquinho mais, de refletir mais. O espírito vai trabalhar naquele limite. Entendeu? Se a pessoa é teve mais condições, estudou mais, refletiu mais, etc. e tal, o espírito tem mais largueza para trabalhar. Mas e a relação de bom ou mal com isso aí? Aí já é outra área. A inteligência não quer dizer bem ou mal. A inteligência é inteligência. A inteligência é ausente do bem ou mal. O número de passagens é que faz a consciência do bem e o mal se manifestar.
Por isso que um dia ele vai conhecer a diferença entre bem e o mal. Significa o número de passagens vai dando para a pessoa consciência do que ela deve fazer ou não deve fazer. Tá certo? Olha, aqui nós temos alguns comentários. O Charles disse que no filme A Missão Marte mostra esse processo do ser saindo da água. No filme Missão Marte está dizendo o Charles. É bom que muitas vezes vocês façam esses comentários, porque começa a se dar mais matéria para vocês raciocinarem e pensarem. O Godoy está dizendo, coloca o teu crisol sob a luz polarizada. Ó meu filho, lava as escórias, etc. e tal. Aqui vai longe, né? Falando sobre a Vivartel. Então, colocar o teu crisol, ou seja, o teu cadinho. O teu cadinho é exatamente que vai no fogo, né? O teu cadinho é exatamente a tua alma. O que vai dentro do cadinho, coloca no crisol, coloca no fogo, quer dizer, na inteligência. É o que o Godoy escreveu aí, depois vocês leem com calma. O texto é meio longo. Então, o Godoy compartilhou isso aí, né? Lá embaixo está a Vivartel. Por quê? É necessário nós pensarmos nessa luz polarizada, ou seja, nós entendermos que a luz, quando está trabalhando dentro de nós, ela vai encontrar condições de acordo com aquilo que está colocado dentro do cadinho. Se é prata, então, se é representação da alma, né, no cadinho aí, essa prata precisa ser purificada, tirar as escórias, etc, etc. Isso vai acontecendo, aí entra a alquimia, né, estudos alquímicos, isso vai acontecendo de purificar a prata até ela se tornar a prata 90, né, chamada prata pura. Vai acontecendo por quê? Pelo número de passagens, pelo número de vidas da alma. O ouro purificado representa condições. O ouro representa sol, o sol representa estrela, o ouro representa fogo, o ouro representa o metal estelar, né, o metal solar. Então, o ouro vai representar condições do espírito trabalhar. Então, o ouro representando o espírito, a prata representando a alma. Em alquimia, está falando a mesma coisa que eu falei aqui, só que está na linguagem alquímica. E todas convergem, todos esses conhecimentos profundos, filosóficos, alquímicos, espirituais, espiritualistas, né, espirituais, convergem para o mesmo entendimento, a raiz do entendimento. Então vamos lá de novo. Vamos voltar para o início da questão aí, que é interessantíssima. Aí você vai ler lá Gênesis 7, 8, vai ver a Arca de Noé, e aí você vai começar a ver sentido, etc. e tal. É pego a madeira representa o quê? A manifestação da vida no campo, aquilo que dá no campo, e etc. e tal. Você vai ligando o ocultismo, a magia, a beleza de entender as mensagens espirituais, é tirar fora o besterol das coisas simplórias, entendeu? Você tem que penetrar com profundidade dentro das coisas para obter o conhecimento, a ligação com o espírito. Se a pessoa não tem, se ela não apresenta condições, ela não consegue entender o que o espírito que está nela quer falar para ela. Tem problema de comunicação. A partir da hora que você começa a conhecer nessas reuniões que a gente faz, nessas lives, começa a conhecer, raciocinar um pouco mais profundamente, você vai obtendo cada vez mais condições de receber sonhos mais instrutivos, você vai tendo condições de receber inspirações muito mais profundas,
Enfim, vai acontecendo um processo. Este processo que acontece é em decorrência do quanto você está dando condições para a luz trabalhar, para o gás gerar uma energia e trabalhar dentro de você. Porque essa energia é igualzinho, vamos voltar lá para o início, é igual quando começou a se formar a primeira estrela. Quem fez a estrela? Há uma inteligência. Há uma inteligência, muito bem. Ela estava absorta no trabalho dela, lá envolvida com o trabalho dela de gerar luz naquela estrela. Então a inteligência estava trabalhando ali, usando todos os conhecimentos que ela tem. Vamos a grosso modo dizer assim: a inteligência chegou lá, tal, viu a matéria, viu como gás, ela falou: bom, eu vou começar a gerar calor aqui. Como é que eu gero calor aqui, etc. E tal. Isso a grosso modo, né? Falando em tipo de historinha. Ah, vou gerar calor. Ah, se eu gerar calor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que não sei o quê, tenho que produzir isso, tenho que produzir, fazer movimentação das moléculas, dos átomos, etc. E tal. Então, ela tem todo um trabalho para desenvolver. E aí gera a estrela, gera o calor, gera um corpo celeste iluminado, com luz própria, né? Por quê? Decorrente do calor, do que está acontecendo lá dentro, do processo alquímico e químico que está acontecendo lá dentro. Em você é a mesma coisa. Você é uma estrela. Tem a raiz das estrelas. Não o besterol aí de não, é que veio camarada lá não sei de onde, de tal estrela, não sei o quê, pegou a nave, veio lá e veio na Terra e eu sou filho dele, descendente dele. Ih, rapaz. Precisa de van, porque os pensamentos psíquicos aí tá meio. A psique não tá legal. Quando tem certas crendices, porque as crendices tomam conta tão forte do ser que ele não consegue se libertar, a vida dele inteira fica pautada em cima daquilo, de certos pensamentos. Para o fogo trabalhar em você, você tem que se libertar de certos conceitos místicos, de dogmas, senão não trabalha. Enquanto você estiver acreditando que gato preto traz azar, que figa dá sorte, que uma fitinha no braço de cor tal vai dar sorte e mudar a tua vida, que a roupa de cor tal vai mudar a tua vida, que se você fizer isso ou aquilo, tua vida vai mudar. Ô, meu amigo, vai ser difícil esse ciclo de desenvolvimento do fogo devorador dentro de você fica embaçado. Deu para entender? O que eu estou querendo dizer? É hora de avaliação. Essas coisas que eu falo, eu não sei quanto tempo ainda vou estar na Terra, mas as coisas que eu falo é para você refletir. Muitos colocam muitas vezes posts dizendo: depois que eu assisti a live mais uma, duas, três vezes é que eu fui perceber, nossa, que legal, que não sei o quê. Por quê? Porque, a grosso modo, na primeira vez, às vezes não compreende a profundidade. Eu estou falando para um grupo de pessoas de raciocínio diferente, raciocínios diferentes, pensamentos, formas de pensar diferentes, culturas diferentes, arquivo, né, de informações diferentes. Então, cada um se esforce. Por que, que o Espírito coloca lá no teu coração? E coração é o alto-falante, através do qual o espírito primário se comunica, né? O homem, né, se comunica. Bom, aí ele se comunica no teu coração com tal e tal coisa.
Aí teu coração produz lá uma determinada informação, né, que veio da parte espiritual. Mas aí você tem o filtro do raciocínio, da inteligência. Não, peraí, deixa eu ver, isso aí é bom, é mal, isso é assim ou é assado, etc. e tal. Aí vem o raciocínio da inteligência primária, ou seja, o fogo devorador. Não, o que está no meu coração realmente é uma coisa boa, foi enviado, é uma inspiração realmente de uma coisa boa, etc. e tal. Então, veio essa consciência em você, você faça. Se vem lá uma crítica, não faça. Porque às vezes é muito comum você ver pessoas que querem que mude a vida delas assim, no estalar de dedo. Só que ela não faz o mínimo para mudar aquilo. Por quê? Porque perante certas situações, em certas horas, ela não tem força para enfrentar. E aí tenta depois ficar pondo a culpa nisso, naquilo, nesse, naquele negócio, naquele outro negócio, no outro negócio. Por quê? Tentando justificar seu erro e seu fracasso. Vai passar a vida inteira procurando desculpa. Porque ela que não faz, ela que não se corrige, ela que não muda. Deu para entender? Agora, veja, a pessoa muitas vezes percebe o quanto ela é errada. Mas, para fazer uma mudança, precisa uma força desse tamanho para acontecer mudanças. Só que ela faz o esforço dela é desse tamanho aqui, ó. Ó, ó, a diferença de tamanho, ó. Precisa desse tamanho, ela faz esse tamanho. E aí ela quer justificar. Ela procura todas as formas para justificar. Sabe o que é isso? Começa a mexer com o raciocínio, começa a acontecer uma conturbação, uma confusão dentro do ser. Por quê? Porque há uma cobrança do espírito para fazer transformação, mas a alma não corresponde, não dá a correspondência suficiente, não executa o trabalho como deve ser executado para haver essa transformação. Aí a pessoa diz assim, puxa, é bacana mesmo, né? Ter esses conhecimentos, eu preciso ler mais, preciso estudar mais os textos, preciso ler mais. Tá. Daqui uma semana, eu preciso ler mais. Daqui um mês, eu preciso ler mais. Ainda não dá tempo, não deu tempo, mas eu preciso ler mais. Pô, quando vai acontecer isso? Entendeu? É, tem gente que vive pautada, vive sustentada em cima de outros resolverem os problemas dela. São pessoas que não atingiram a reflexão do espírito. Quando eu coloquei o nome no programa de rádio de Fogo Devorador, há 20 e tantos anos atrás, né, quando veio tal, para se fazer esse nome, era exatamente. É lógico que naquela eu não podia falar na rádio porque eu estou falando para vocês hoje, porque eu só posso falar hoje porque vocês levaram um tempão estudando um monte de coisas aí. Mas na emissora eu não podia falar no ar a profundidade do fogo devorador, porque não havia condições ainda de se entender mais profundamente a questão. Então, quando você abre um texto que diz Deus é o fogo devorador, o nome melhor para se comparar com Deus é fogo devorador. Claro, hoje você já entende que antigamente você pensava que Deus era uma coisa, hoje você sabe que é outra. Você já entendeu que Deus é o que está comandando teu ser, tua vida.
teus caminhos. Isso é Deus. E se ele é um fogo devorador, significa que ele é imaterial e ele quer fazer uma purificação. Ele necessita fazer uma transformação, porque você é um dos todos esses animaizinhos que passou. Então vamos fazer de conta o seguinte. O primeiro lá, o gás, era um animalzinho criado, era o bichinho criado, o inicial. Depois a estrela era outro bichinho. Depois da estrela criou outro bichinho que era a esfriado, os materiais esfriados, que criou outro bichinho que era musgo, que criou outro bichinho que eram as bactérias, as vidas micro, de micro-organismos, etc. e tal. Aí chegou. Deu para entender ou não? Aí você chegou no bichinho humano. Tem o próximo. Toda essa história, toda essa volta que eu estou dando, é para você entender que depois desse estado que nós estamos, tem o próximo. E qual é o próximo? O próximo é o animalzinho fora da caixa. Que caixa? Matéria. O corpo vai ser sutil. Por que o corpo vai ser sutil? Porque o ser inicial criado, ele está dando uma volta em todas essas vidas, para novamente se tornar sutil, para voltar à origem. Raciocinou? Que as religiões falam virar anjo, virar não sei o quê, virar. Ué, saiu de lá e volta para lá, para o primeiro estado, imaterial, gás. E o corpo sutil, o que, que é? Próximo ao gás. Não sei se é o. Se você chegando no corpo sutil, se vai parar aí ou se vai continuar. Isso não foi me aberto ainda, esse mistério. Mas provavelmente ainda depois do sutil pode ter mais. Cada vez mais refinado, mais purificado. Para novamente eu voltar a ser. Ah, porque um dia ele será como nós. Opa, espera aí. Começou a ficar boa a comparação aí, a história. Por quê? Porque um dia ele vai ser como nós. Para ser como nós, então ele passa todo esse processo para chegar até lá aos criadores. Porque a partir da hora que ele foi criador no tridimensional, na matéria, no material, no universo físico, material. Então o homem trabalhou todo esse trabalho, esse percurso que eu fiz dessa Arca de Noé. Este trabalho é a nível físico, material. E o que criou ele não é material. Expandiu aí a tua percepção? É lógico. Não tem mais nada além disso. O que você quer estudar mais na Terra? Você acha que tem mais alguma coisa que explica mais profundamente do que isso? Eu vou te dizer, não tem. Não tem. Ué, se tiver, me mostra, não está. Não tem. Você acha que nesses meus 70 anos eu estive dormindo? Quando o Espírito, por inspiração, me abre alguma janela para entrar um pouco de luz e enxergar alguma coisa, eu corro atrás para entender cada vez melhor o que o Espírito que está dentro de mim, o que o meu guia, seja lá o nome que você quiser dar, o que ele está me passando, o que ele quer me falar, o que ele está me pedindo. Então, tudo isso acontece por quê? Porque você sai do misticismo, você sai do fanatismo, você sai da ignorância, você sai fora de dogmas que impedem o seu desenvolvimento a nível intelectual, espiritual, né? Nominal. Raciocinou? Eu tenho que fazer reuniões desse tipo, embora eu sei que
alguns têm mais profundidade para... Vou repetir novamente, sem querer ser prolixo, mas alguns têm mais profundidade para compreender e outros ainda são muito crianças para compreender. Por isso o grupo é heterogêneo. Cada um de vocês tem uma individualidade e uma capacidade de percepção. Uma capacidade de raciocínio. Alguns, às vezes, escrevem certas coisas que eu falo, meu Deus do céu, tadinho desse ser, ainda está precisando crescer bastante. Fazer o quê? Eu tenho que falar, né? É como o texto que está escrito. Vai lá e fala. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, você tem que falar. É o que eu faço. Eu procuro falar, mostrar a questão da espiritualidade com desenvolvimento. Por que eu falo isso? Pelo motivo mais lógico e óbvio para uma mente racional. Se eu me ligo a uma determinada seita ou determinados conceitos religiosos, e eu vou ficar 50 anos, 100 anos, se eu viver cento e tantos anos repetindo a mesma coisa, o que aconteceu, hein? Com esse espírito que está dentro de você. Com essa lamparina de fogo que está dentro com você. Ao invés de você pôr ela no alqueire, quer dizer, num lugar alto para iluminar, você, está escrito lá no texto, alguns põem embaixo da cama, ou seja, embaixo de você mesmo, né? Não vai iluminar nada, deu para entender? Deu, né? Então, fazer o quê? Determinadas correntes de estudos aí, espirituais ou espiritualistas, seja lá o nome que você der, ligados à espiritualidade, para falar que 6 é meia dúzia, dá uma volta que você leva 50 anos. É sério o que eu estou te falando. Você leva 50 anos para falar um negócio que podia falar em 1 minuto. Para entender aquilo, a volta que vão dar. Por quê? Porque as pessoas que dirigem o negócio, que estão dirigindo o negócio, também não entenderam. Eu não estou criticando nenhuma religião. Eu estou falando em cima dos textos que está escrito aí. Se quiser brigar, vai brigar com os textos aí, com a Bíblia. Eu estou repetindo. Cego guiando o cego, cai no abismo. Pronto. Não é que está escrito aí? Não estou indo contra nada. Estou indo contra ao não desenvolvimento que eu acho que a espécie humana poderia ter com relação ao entendimento do ocultismo, da espiritualidade. Mas entra em jogo a seguinte questão. O ser adora ritual. Aí, meu amigo, para você tirar ritual fora da religião, aí complicou. Percebeu? Raciocina. Bom, eu espero aqui o Haroldo agradecendo a profundidade. O tema diz ele que é fantástico, a alegria que ele sente é inexplicável. Muito bem, Haroldo. Eu espero que haja um aproveitamento a respeito destas questões e espero que quem não entendeu ainda direito assista quantas vezes for necessário, salva esse negócio aí para assistir, sei lá. Faz o que você tem que fazer, porque às vezes você precisa pegar um texto mais vezes, uma live
ou assistir mais vezes para compreender realmente. Então, a lição de hoje é o seguinte: vai lá abrir a historinha de Noé, a fábula de Noé, do barquinho de Noé, para compreender a arca do universo, a arca do espírito. Porque você já aprendeu que o símbolo onde Deus se manifesta é no alto do monte, né? No alto do monte, no lugar mais elevado. E a arca pousou no alto do monte, no lugar mais elevado, a arca do Noé. Comparou? Comparou o significado? Então é isso aí. Cleiton agradecendo, maravilhosa reunião, obrigado, muito bem. Todos nós agradecemos ao alimento que veio para nós hoje, alimento para nossa alma. Espetacular, Rogério dizendo espetacular tema para a evolução esotérica com X, existencial, perdão, evolução existencial. O Jailson agradecendo. Eu espero que todos tenham uma semana. Edmeia também. Desejando excelente semana a todos. Compreendi melhor meu sonho de ontem. Oh, que bom. Gratidão por essa lição maravilhosa. É bom quando confirma sonhos, né? Porque a gente vê que faz ligação. Manuel Pires também agradecendo mais este maravilhoso esclarecimento. Obrigado. Karina agradecendo também. Reunião maravilhosa. É bom quando vocês gostam. Eu me sinto bem, porque passar, tema que enche vocês de conteúdo para reflexão durante toda a semana é muito bom. E reflexão durante toda a vida, né? Porque é uma coisa que você não vai esquecer. Espero que todos tenham uma excelente semana. Semana que vem, domingo, dia 28, estaremos encerrando junho. Lembrando que neste mês nós tivemos a participação de todos aqueles que obedeceram aquilo que é colocado no coração, que o fogo devorador colocou, né, no teu coração, porque o exemplo lá de que nós somos tributários, né, devedor de tributos, é curioso e é interessante, e nós temos que entender por que o fogo devorador nos pede coisas para nós tributarmos durante toda a nossa vida, todo tipo de coisa. Sentimental, material, financeira, existencial, emocional. Então, nós temos que entender os tributos que nós temos que pagar para nosso desenvolvimento, para que o fogo devorador queime a nossa sarça ardente. Entendeu? Os espinhos dessa questão em nós, essa sarça, tem que ser queimado pelo fogo devorador. Dá para você raciocinar agora o exemplo lá de Moisés, a sarça ardente, cheia de espinhos queimando. Entendeu? Pegando fogo. É isso aí. Que haja uma excelente semana com muita comunhão com o seu guia e protetor espiritual, com o teu Senhor. E que haja em você retidão no comportamento e abertura no entendimento daquilo que você pode dar de volta, aquilo que você pode retribuir para o Espírito que te protege. A todos uma excelente semana. Amém e amém.